Está praticamente a começar as cerimónias, ou estão a começar as cerimónias exequiais de Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, que faleceu na passada segunda-feira de uma forma repentina e totalmente inesperada. André Rodrigues, aí no local, como é que se vive neste momento o ambiente? Boa tarde, Paulino. Eu estou na Torre dos Clérigos, que é um dos monumentos mais simbólicos da cidade do Porto, a Torre dos Clérigos, que, tal como todas as paróquias da Diocese do Porto, se prepara para este momento de homenagem, momento em que todos os sinos da Diocese vão tocar. Vamos então... uma homenagem, exatamente, é um momento que começa exatamente neste momento. Henrique Cunha, vamos então a esse momento em que todos os sinos de toda a Diocese estão a tocar. Neste momento já se ouvem aqui os sinos junto ao local onde me encontro, no Terreiro da Sé, numa altura em que decorre a procissão de entrada para esta Eucaristia, que será presidida por Dom Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca de Lisboa. Nesta altura, alguns dos sacerdotes, em particular membros do Cabildo, já deverão estar a entrar na Catedral, onde já se encontra também o Presidente da República, assim como o Primeiro-Ministro, o líder do principal partido da oposição e também Assunção Cristas. Daqui a pouco será a vez de Dom Manuel Clemente, que irá presidir esta celebração, também entrar na Catedral. A presidência desta Eucaristia, como é normal em funerais, veste de roxo, são as vestes típicas de Ezequias. Os sacerdotes da Diocese do Porto, assim como os diáconos permanentes, hoje estão com uma estola branca. A estola branca que utilizaram no passado sábado na peregrinação diocesana a Fátima. É uma forma de se unirem hoje nesta oração com o seu bispo, que acaba de falecer na passada segunda-feira, e eles hoje, em vez da estola habitual roxa, vestem uma estola branca, uma estola que utilizaram pela primeira vez precisamente nessa peregrinação do último sábado em Fátima, a peregrinação diocesana, que juntou cerca de 60 mil fiéis e que, de acordo com o Dom António Taipa, o administrador diocesano, após o falecimento de Dom António Francisco, ele recordava que Dom António Francisco partiu debaixo de um enorme abraço dos seus fiéis, dos seus sacerdotes e também dos seus bispos auxiliares. Esse abraço foi dado precisamente no passado sábado, no dia 9 de setembro, em Fátima, na peregrinação diocesana. Ouvem-se os sinos, penso que a todo momento também se ouvirão aqui os sinos da Catedral. Penso que já se conseguirão ouvir os sinos da Catedral numa altura em que os fiéis aqui presentes se voltam para o grande ecrã, onde poderão também participar nesta celebração das exéquias de Dom António Francisco dos Santos, uma celebração presidida pelo Bispo pelo Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente. Paulino Coelho. Muito bem, muito obrigado, Henrique Cunha. E agora saudava o Padre Fernando Perpétua, que nos vai acompanhar durante esta cerimónia aqui na Renascença. Boa tarde, Padre Fernando Perpétua, muito obrigado por se juntar à Renascença. Perguntava-lhe que cerimónia é que vamos ter hoje? Seguramente. Boa tarde, Paulino Coelho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Renascença. Seguramente teremos uma cerimónia emotiva, uma cerimónia muito participada e uma cerimónia onde todos se sentirão profundamente comovidos com esta partida súbita do Bispo amado de toda a Diocese do Porto. Numa altura em que a procissão de entrada atravessa já o corredor central da Catedral do Porto, onde marcam presença várias centenas de sacerdotes e diáconos, muitas figuras públicas do plano social e político, da vida local, regional e nacional, membros do Governo e Sua Excelência o Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, está prestes a ter início a celebração exequial de Dom António Francisco dos Santos. Uma celebração que vai ser presidida por Dom Manuel Clemente, e cá fora no Terreiro da Sé de Lisboa também muitas centenas de pessoas que querem fazer uma última despedida ao Bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos.
as cerimónias na Sé do Porto, o Padre Fernando Perpétua, que vai também explicando um pouco o que se vai passando na Sé. Padre Fernando Perpétua, pode descrever-nos neste momento o que se está a passar na Sé do Porto? Padre Fernando Perpétua, neste momento vai começar a cerimónia. Pode descrever-nos o que está a acontecer neste momento? Estamos então prestes a iniciar esta celebração. Neste momento, o Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente incensa o altar numa altura em que também se preparará para usar da palavra o Núncio Apostólico de Portugal.
Neste momento escutamos uma peça de saxofone que um saxofonista alemão quis oferecer e assinalar também com esta peça este momento especial e intenso que se vive na Sé Catedral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Senhor Presidente da República, Excelência, excelentíssimas autoridades do Governo, da Assembleia da República, dos tribunais regionais, locais, das autarquias, com uma especial referência ao Porto e a Sinfãs do Douro, caríssimos familiares do Sr. Dom António Francisco, caríssimos irmãos no Episcopado, no Sacerdócio, referência especial também ao cabido desta sede, com o seu Colégio de Consultores, especialíssima ao Sr. Dom António Taipa, agora administrador diocesano, todos vós, irmãos e irmãs, que aqui nos reunimos em Cristo e na esperança de Cristo para sufragar o nosso queridíssimo irmão e amigo, Sr. Dom António Francisco. Deixemos que o nosso coração seja profundamente tocado pelo coração de Deus, onde acreditamos que o Sr. Dom António Francisco agora está também, e assim nos converta àquilo que verdadeiramente perdura, que é o outro nome da caridade divina. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Deus omnipotente, que na vossa inefável providência confiastes ao vosso servo António Francisco o cuidado pastoral da vossa família nesta igreja do Porto, admitiu na alegria eterna do vosso reino, para que receba o prémio dos seus trabalhos apostólicos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Escutarmos a palavra de Deus, o Senhor Núncio Apostólico vai ler-nos uma mensagem da Santa Sé. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom António Maria Bessa Taipa, administrador diocesano do Porto. Tendo sabido da morte inesperada de Dom António Francisco dos Santos, o Papa Francisco deseja expressar o seu pesar e a sua solidariedade à comunidade diocesana do Porto, bem como aos familiares em luto e a quantos beneficiaram do serviço deste pastor afável, generoso e solícito em colocar os dons recebidos do céu ao serviço dos seus irmãos, arrastando-os para Cristo. Ao Senhor que o guiou em toda a sua existência, o Santo Padre confia este incansável servidor do Evangelho e da Igreja, pedindo que o acolha na Jerusalém do céu, para onde convida a erguer os seus corações os participantes na liturgia ezequial por Dom António, a qual se associa em espírito, concedendo aos presentes e a quantos choram pela sua morte o conforto da sua benção apostólica. Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade. Preparamos-nos então para escutar a liturgia da palavra definida para esta celebração ezequial. A primeira leitura do livro das Lamentações revela a condição frágil da vida do homem, apenas superável pela esperança da presença atuante do Senhor, cuja misericórdia não tem fim. Escutemo-la. Leitura do livro das Lamentações. A minha alma não conhece a paz, não sei o que seja a felicidade. Eu disse, desapareceu a minha força e a esperança que me vinha do Senhor. A recordação da minha miséria e da minha vida errante é absinto e veneno. A pensar nisto constantemente, a minha alma desfalece dentro de mim. Eis o que vou recordar em meu coração para reavivar a esperança. A misericórdia do Senhor não tem fim, não tem limites a sua compaixão, mas renova-se todas as manhãs. É grande a sua fidelidade. O Senhor é a minha herança, diz a minha alma. Por isso eu espero nele. O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. Palavra do Senhor. O salmo que vamos escutar coloca todo o ser do homem nas mãos do Senhor. Juntando a nossa voz à do salmista, cantemos.
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Eu, porém, confio em vós, Senhor. Vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me de quantos me perseguem. Fazei brilhar vossa face sobre mim. Vinde salvar-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos os que esperais no Senhor. Escutaremos de seguida a segunda leitura da primeira epístola de São João, que nos lança um veemente apelo ao amor entre os irmãos enquanto condição para a promessa de vida eterna no seio de Deus. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Preparamos então para escutar o Evangelho de São João, que nos fala do bom pastor, que conhece as suas ovelhas, as ama e as salva. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Do mesmo modo que o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me tira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Nesta altura vamos escutar a homilia de D. Manuel Clemente, que seguramente interceptará estes textos com a vida de pastor de D. António Francisco dos Santos. Irmãos e irmãs, senhoras e senhores,
Surpreendido ainda pelo súbito falecimento do Sr. Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, nosso irmão e amigo, correspondo à indicação que me foi feita para presidir a esta Santa Missa Ezequial. Com simplicidade e emoção o faço. Longos anos de amizade, a coincidência de idade e de percurso eclesial, tudo me aproximou do Sr. Dom António Francisco, em muitos encontros institucionais e pessoais, projetos e desafios das nossas missões e tarefas. Sempre nele encontrei disponibilidade e competência, além da muita estima recíproca. Num momento como este, são muitas as palavras possíveis, como aliás têm sido proferidas por grande número de pessoas da Igreja e da sociedade, não faltando depoimento de altas figuras da vida nacional e local. Todas aliam sentimentos de admiração e já saudade pela grande figura pessoal, eclesial e social que entre nós viveu e verdadeiramente conviveu, pois grande e marcante era a sua capacidade de estar com os outros e ainda mais de estar para os outros. Assim sendo, continuará connosco pelo que de si mesmo nos ofereceu e passou a integrar também. Se em boa parte somos o que os outros nos fazem ser, grande vantagem foi, e motivo de ação de graças agora, termos podido desfrutar da presença, da palavra, da grande generosidade do Sr. Dom António Francisco. Os homens bons são a garantia do mundo. Os bons pastores são a glória da Igreja. Não precisei de procurar muito a alusão bíblica que melhor o identificasse como pessoa, como cristão e como bispo. Logo se impôs o que o próprio Cristo escolheu para si, ao apresentar-se como pastor, o bom pastor das ovelhas que somos. Lembramos o passo evangélico, como acabámos de ouvir. No capítulo 10 do Evangelho de João, o bom pastor distingue-se pelo conhecimento que tem das ovelhas, de cada um dos seus, nome a nome, assim mesmo os conduzindo e defendendo. Jesus diz também, e sobretudo, que não apenas as conduz, mas dá a sua própria vida pelas ovelhas. É esta a novidade, pois não tinham faltado nos profetas e nos salmos preciosas referências a Deus como pastor do seu povo. Mesmo os antigos reis e outros responsáveis o pediam e deviam ter sido, de algum modo. A imagem não era totalmente nova, mas a novidade estava ainda por cumprir de modo definitivo e sensível. Também nós o esperamos de quem tenha responsabilidades na cidade dos homens e na Igreja dos crentes. Tocados como fomos e permanecemos pela tradição evangélica, há imagens de Cristo que se tornaram profundamente culturais, no sentido mais preenchido do termo. Creio mesmo ser essa a realidade que ainda nos pode definir coletivamente e cheia de futuro, aliás. Não é por acaso que quando queremos significar a verdadeira ajuda, o serviço aos outros, usamos, mais ou menos conscientemente, os termos tão evangélicos de bom samaritano ou de verdadeiro próximo. Não é por acaso que quando se acolhe benevolamente quem regressa, falamos de filho pródigo e, sobretudo, do pai que o recebe. Não é por acaso que se classificam as grandes dedicações profissionais ou cívicas como sacerdócio, no sentido novo que o cristianismo lhe deu. Mais que todas as imagens, mas de todas as imagens que Jesus toma para o Pai ou para si, sobressai como particularmente impressiva a do bom pastor. Numa sociedade agrária e pastoril, como ainda era a sua e fora por tantos séculos a dos seus, a imagem evocava imediatamente o cuidado por todos e cada um, a atenção especial aos mais fracos, o aconchego de uma presença certa. Por isso se impôs nas primeiras comunidades e na antiga iconografia cristã.
como se continua a impor na nossa meditação e oração. Cristo é o rosto definitivo e próximo de Deus como nosso pastor, como pastor de todos. E, no entanto, caríssimos irmãos, creio que a alusão nunca seria tão forte e distintiva se não tivesse encontrado o pleno e quase excessivo cumprimento na própria pessoa de Cristo, que não apenas guardou as suas ovelhas, mas por elas deu a sua vida. Esta nova maneira de ser pastor, esta absoluta maneira de ser conosco, de ser por nós, de ser para nós, e que dá ao passo evangélico a força e a sugestão que tão salutarmente mantém. Digamos ainda que assim como Jesus Cristo deu à imagem do bom pastor a realidade mais concreta e convincente, assim a sua presença ressuscitada encontra o sinal e o sacramento em quem, pela participação no seu espírito, lhe dê agora o rosto e o gesto. É precisamente neste ponto que, sem extrapolações nem lugares comuns, podemos e devemos reencontrar a figura do Sr. Dom António Francisco, com toda a justiça em relação ao que foi entre nós e muita ação de graças a Deus que nos deu como sacramento de Cristo Pastor, em Lamego, em Braga, em Aveiro, no Porto e em todos os lugares que a sua vida visitou. Ser bispo, nas atuais circunstâncias, é um trabalho complexo e quase inabarcável para quem o exerce. Não se está acima de nada nem de ninguém, muito pelo contrário, mas sim no centro de tudo ou quase tudo, no que à Igreja se refere e mesmo além da vida da Igreja. A pressão é grande, inclusive é mediática, e as estruturas intermédias quase se desfazem, pois sempre se espera que quem está no centro responda imediatamente, seja o que for, por mais inesperado ou casual que possa ser. A mentalidade geral é de contraste, o dia-a-dia atropela-se, a solicitação é forte ou latente. Por outro lado, tratando-se de acompanhar e conjugar a vida eclesial, a avaliação e a decisão requerem especial cuidado. São sempre realidades anímicas, trata-se, afinal, de pessoas. Dom António Francisco dos Santos foi um grande pastor da Igreja, no sentido plenamente cristão de quem dá a vida pelas ovelhas. Assim a deu generosamente, quase sem descanso e nas circunstâncias que atrás esbocei. Lembro-me de quando veio falar comigo, hesitante em aceitar o cargo. Estava feliz e realizado em Aveiro, muito feliz e muito realizado. E tinha receio de não ser capaz. Foi capaz, foi capacíssimo, e precisamente no essencial, de ser um pastor próximo e amigo de todos e cada um dos seus. Não lhe faltaram dificuldades, mas nenhuma lhe endureceu o espírito nem o trato. Sábio e bondoso, assim permaneceu e assim fica, como memória e como estímulo. Fisicamente, o coração pode parar. Espiritualmente, isto é, realmente, continua conosco no coração de Deus, no coração de Cristo, o nosso bom pastor. Muito obrigado, caríssimo irmão e amigo. Dom Manuel Clemente a sublinhar as características pessoais e eclesiais de Dom António Francisco, com uma nota de destaque para a figura do bom pastor, que foi, para o modelo que constitui para toda a Igreja, como a figura do pastor próximo que conhece, ama e dá a vida pelas suas ovelhas. Dom António Francisco, sacramento de Cristo Pastor. Uma nota relevante na homilia de Dom Manuel Clemente. Elevemos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa amada Igreja do Porto, para que os seus leigos, religiosos, diáconos, seminaristas, presbíteros e bispos, com as suas famílias, paróquias
vigararias, seminários, escolas, associações, instituições, irmandades e movimentos apostólicos, transpareça sempre a alegria do Evangelho. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os diocesanos do Porto, que aqui vivem, estudam e trabalham, que aqui nasceram e agora se repartem pelo mundo, e por quantos nos visitam e se reencontram diariamente conosco na alegria, no trabalho, no convívio, na dor e na fé, para que o Senhor os auxilie e proteja. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pobres, os doentes, os frágeis, os reclusos, os sem-abrigo, os desempregados, os que sofrem horas de dor, luto e provação, para que o Senhor os envolva no seu manto de ternura. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus faça participar na liturgia celeste o nosso irmão António, bispo, chamado a servir a Igreja com coração de pastor ao jeito do coração de Cristo, seu Filho, o bom pastor, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que reúna um dia no seu reino glorioso os que aqui se reuniram na fé e na esperança, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fonte de vida e de ressurreição, que quereis ser invocado pelos justos e pelos pecadores, ouvi as preces que nesta hora de tribulação e tristeza vos dirigimos pelo vosso servo António Francisco, bispo, para que, liberto dos laços da morte, possa gozar da vida imortal com os vossos santos na serena paz do paraíso. Por Cristo nosso Senhor. Tem neste momento início a preparação da liturgia eucarística, com o acolhimento dos dons e a preparação do altar, onde Cristo, pão da vida, se oferece ao mundo como alimento da vida eterna.
Dom Manuel Clemente prepara-se neste momento para iniciar a celebração do prefácio e da oração eucarística, convidando todos os fiéis a fazê-lo em comunhão nesta Sé Catedral, repleta de sacerdotes, diáconos e figuras públicas chamadas aqui. Oremos. Deus de infinita misericórdia, fazei que este santo sacrifício que o vosso servo, o nosso Bispo António Francisco, durante a sua vida na terra ofereceu pela salvação dos fiéis, seja agora para ele fonte de perdão e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Tomando sobre si a nossa morte, Ele livrou-nos da morte eterna, oferecendo por nós a sua vida, abriu-nos as portas da vida imortal. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória e vos aclamamos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São João Crisóstomo e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente, Senhor, às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos aqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos reuniu. Cristo. Neste momento da celebração, todos os presentes se abraçam e se saúdam em Cristo, dando um sinal claro da união que marca a vida da Igreja e pela qual Dom António Francisco sempre lutou. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra de salvação. A comunhão do corpo e sangue de Cristo, que agora tem lugar, é esse momento sublime de intimidade, no qual coincidem duas liberdades: a de Deus, que se dá como pão e vinho, e a do homem, que o recebe e dele se alimenta. Esta comunhão do corpo de Cristo é um sinal claro de fé, de união e de amor, mas é também uma expressão significativa da unidade da Igreja do Porto, que pelo Bispo, quer em vida, quer agora na sua morte, continua a unir e a professar a fé de todos aqueles que aqui se encontram e que comungam da mesma unidade, da mesma fé, da mesma convicção que Dom António Francisco, que a todos uniu, que a todos procurou unir em Cristo Jesus. Neste momento é levada pelos ministros a comunhão aos muitos milhares de pessoas que se encontram dentro e fora da Catedral. Dom António Francisco procurou sempre esta comunhão
e esta congregação de toda a Igreja do Porto teve no passado sábado, 9 de setembro, um momento alto e significativo desta unidade diocesana, com a concretização plena de êxito da peregrinação da Diocese a Fátima no centenário das aparições. Foi um momento inesquecível que ele promoveu e concretizou, unindo toda a Diocese do Porto sob o manto maternal da Virgem Mãe. 4 dias depois, volta esta mesma Diocese a reunir-se, desta vez na sua partida para o Pai. Dom António Francisco será sempre recordado como um bispo bom, embora breve, tão bom quanto breve, desta Diocese do Porto, deixando-lhe um legado de serviço e não de poder, de bondade e não de intolerância, de alegria e proximidade e nunca de recusa nem de distanciamento. O bispo bom e breve, que nasceu em 29 de agosto de 1948 em Tendais, no concelho de Sinfãs, que foi ordenado diácono em 22 de agosto de 1971 e que pouco depois recebeu a ordem sacerdotal no dia 8 de dezembro de 1972, na Sé Catedral de Lamego. O bispo bom e breve, bom mas breve, que foi nomeado pelo Papa João Paulo II em 21 de dezembro de 2004 e que passou a ser bispo auxiliar de Braga desde essa mesma data até ao dia 8 de dezembro de 2006. Nessa altura, sucedeu a Dom Manuel Clemente na Diocese do Porto em 21 de fevereiro de 2014 e faleceu na manhã da passada segunda-feira, 11 de setembro, na sequência de um súbito ataque cardíaco. Dom António Francisco foi aquilo que sempre quis ser, nas suas próprias palavras, um apóstolo da bondade, da proximidade e da simplicidade. Foi-o para si, foi-o por Cristo, foi-o para todos nós.
Aproximamos-nos neste momento do fim da celebração. Recolhem-se já as partículas no sacrário e Dom Manuel Clemente prepara-se então para os últimos momentos desta celebração ezequial. Caminhamos então, uma vez mais, o refiro, para o final desta celebração. Recordamos Dom António Francisco e a sua dedicação total ao serviço da Igreja e a sua entrega sem reservas a esta Diocese do Porto. Dedicação e entrega que justificam a intensidade e a extensão das manifestações de afeto e também de pesar que os homens e mulheres da Diocese e do país, de todos os quadrantes sociais e políticos, lhe quiseram hoje dedicar. A imensa moldura humana que preenche as imediações da Catedral do Porto é a manifestação clara da adesão da sociedade portuense e também da portuguesa aos valores da bondade e da verdade no Evangelho que Dom António Francisco soube sempre protagonizar.
Oremos. Senhor Deus de misericórdia, ouvi benignamente as nossas súplicas e pela virtude deste sacrifício, dai ao nosso Bispo António Francisco, que esperou em Cristo e pregou o seu Evangelho, a comunhão eterna com Ele na glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A recomendação e despedida acontecerá fora da Catedral. Para isso, pedimos que todos permaneçam nos seus lugares, tanto quem está aqui na nave como quem está no claustro, exceto os diáconos, sacerdotes e bispos, que vão integrar desde já o cortejo litúrgico, a saída até ao paço episcopal. Precisamos de sair todos para que possamos realizar o rito na porta da Catedral. Tem, pois, início, a partir deste momento, a preparação da procissão de saída da Sé Catedral do Porto, dos restos mortais de Dom António Francisco dos Santos. O Bispo, bom e breve, mesmo na sua morte, continua a encaminhar como bom pastor os homens e as mulheres para os valores referenciais da vida do homem: o bem, a verdade, a justiça. Prepara-se então a procissão de saída de Dom António Francisco dos Santos do interior da Sé Catedral do Porto. Um conjunto de jovens sacerdotes levará a urna até à escadaria de acesso à Sé Catedral, onde os homens e as mulheres, a multidão que o espera no exterior da Sé, possa voltar a estar com ele e a despedir-se dele com um até breve.
Prestes, pois, a sair da sede Catedral do Porto, a urna com os restos mortais de Dom António Francisco será levada para o exterior da Catedral, onde Dom Manuel Clemente aí encomendará Dom António Francisco dos Santos à misericórdia infinita de Deus Pai. Manifestará a certeza da oração de toda a Igreja por Dom António. Ele, que recebeu a graça do batismo, que se alimentou tantas vezes à mesa da Eucaristia, seja agora admitido à mesa dos filhos de Deus no céu e tome parte da herança eterna dos santos. Ao mesmo tempo, suplicará por todos nós que continuamos a atravessar a vida terrena para que possamos ir ao encontro de Cristo quando Ele, que é a nossa vida, aparecer na sua glória. Os muitos participantes nesta despedida a Dom António Francisco terão posteriormente a oportunidade de passar diante da urna para se despedirem do bispo amado pelo povo amado. Depois, em privado, os restos mortais de Dom António Francisco serão levados para a capela de São Vicente, onde serão sepultados. É o último adeus. É o adeus profundamente sentido da Igreja e da sociedade ao seu bispo bom, embora breve. Tão bom quanto breve. No exterior da Sé do Porto, o Henrique Cunha, agora, como é que podes descrever o ambiente, Henrique? Os cerca de 5.000 fiéis que participaram nesta celebração das exéquias de Dom António Francisco estão agora de olhos postos na porta da Catedral, à espera que a urna com os restos mortais de Dom António Francisco aqui chegue, neste local mais elevado junto à porta da Sé, onde vai decorrer a última encomendação e despedida, enquanto se ouve em fundo ainda o interior, o coro desta que esteve a animar esta celebração. Este rito, previsto normalmente para ser realizado na capela do cemitério, pode também ser feito junto à sepultura, e hoje realiza-se aqui no terreiro da Sé, para que todos os fiéis possam participar de forma mais próxima. O ministro sagrado, neste caso o presidente desta celebração, o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, voltado para o povo, tendo junto de si os outros ministros com água benta e também com incenso, faz uma admonição mais ou menos com estas palavras: ao cumprirmos, segundo o rito cristão, o piedoso dever de sepultar o corpo humano, roguemos confiadamente a Deus nosso Pai, para quem todos os seres vivem. Entregamos à terra o corpo deste nosso irmão, na esperança da sua ressurreição entre os eleitos de Deus, e pedimos que a sua alma seja recebida na comunhão gloriosa dos santos. Depois, são ditas algumas palavras de conforto. Este nosso irmão adormeceu na paz de Cristo, unidos na fé e na esperança da vida eterna. Encomendemo-lo à misericórdia infinita de Deus, nosso Pai, intercedendo por ele com a nossa oração fraterna. E também por todos nós que sentimos a tristeza desta separação, oremos ao Senhor para que possamos um dia, juntamente com os nossos irmãos que já partiram deste mundo, ir confiadamente ao encontro de Cristo, quando Ele, que é a nossa vida, aparecer na sua glória. A todo momento, os restos mortais de Dom António Francisco dos Santos deverão chegar ao exterior da Catedral,
numa altura em que os participantes que concelebraram estão já perfilados também aqui junto ao lateral da Catedral. Os sacerdotes estão também eles à espera desta última encomendação, a última encomendação e despedida. Como referia, este é um momento que poderemos considerar também um momento da última saudação. E a dado momento, o presidente desta celebração vai dizer: antes de nos separarmos, saudemos uma última vez este nosso irmão. Este rito cristão do último adeus exprima sinceramente o nosso amor, suaviza a nossa dor e confirme a nossa esperança. Hoje, após a última encomendação, os fiéis vão visitar por uma última vez a urna com os restos mortais de Dom António Francisco. E este promete ser um momento demorado, tendo em conta as cerca de 5.000 pessoas que se encontram aqui no terreiro da Sé. Após a despedida dos fiéis, seguir-se-á um momento da despedida dos familiares de Dom António Francisco, mas isso já ocorrerá na Capela de São Vicente, mesmo aqui ao lado nos claustros da Catedral, onde vai ser sepultado Dom António Francisco dos Santos e onde também já estão sepultados Dom Armindo Lopes Coelho e Dom Agostinho de Sousa e Silva, também eles antigos bispos do Porto. Os fiéis aguardam que a urna com os restos mortais de Dom António Francisco chegue ao exterior da Catedral. Nesta altura estão a sair da Catedral todos os presbíteros ainda. Vejo lá ao fundo a saída dos cônegos da Sé, do Conselho Consultivo, do Conselho Consultivo e também que dava conselho a Dom António Francisco dos Santos. Nesta altura estão a sair os cônegos da Sé do Porto. Provavelmente a urna com os restos mortais de Dom António Francisco deverá estar a todo momento a chegar aqui ao exterior da Catedral do Porto. Os fiéis aguardam pacientemente e em silêncio Henrique Cunha, momento. Pois é neste preciso momento que começa a urna a percorrer a coxia central da Sé Catedral do Porto, sendo transportada por 6 jovens sacerdotes. É neste momento que quero também aqui recordar uma frase de Dom António Francisco acerca da morte. A morte, dizia ele, é para os discípulos de Jesus esta porta do céu. Cada colina sobranceira ao mar já se antevê, e o início da bem-aventurança marcado no calendário da vida pela hora do regresso a Deus. Despeço-me com esta frase de todos os ouvintes da Rádio Renascença e passo a emissão para o Paulino Coelho. Um agradecimento. Dom António Francisco, até sempre. Muito obrigado, um agradecimento muito especial em nome da Renascença ao Padre Fernando Perpétua, que acompanhou esta cerimónia. E agora iria até outro ponto de reportagem, onde está o André Rodrigues, num outro local, no exterior da Sé do Porto. André. Paulino, do sítio onde me encontro, que é um sítio mais ou menos oposto ao local onde se encontra o Henrique Cunha. Eu vejo os vários bispos que associaram a esta cerimónia de oficiais a sair do interior da Sé do Porto, e aqui fora um momento é um momento de recolhimento, um momento também de... Lamentavelmente, André Rodrigues, não é muito perceptível aquilo que nos estás a dizer devido a esta ligação, e por isso mesmo retomo ao Henrique Cunha, que está a assistir agora a este ponto da cerimónia. Henrique. Se bem percebi, o André Rodrigues
Bem percebi o André Rodrigues, ele dizia bem que este é um momento de recolhimento em que todos os fiéis, sacerdotes aqui presentes e bispos aguardam por este momento de despedida de Dom António Francisco. Dom António Francisco, que foi recordado por Dom Pio Alves, bispo auxiliar do Porto, como uma pessoa próxima, amiga, humilde e simples. Para além destas qualidades, Dom Pio realçou a sua capacidade de diálogo, visto que com ele se podia falar e não havia qualquer receio em abordar as questões mais fáceis ou mais difíceis. Numa altura em que penso que é audível para o Coelho, as palmas da multidão aqui presente. Nesta altura, a urna com os restos mortais de Dom António Francisco já se encontra aqui ao cimo da escadaria da Catedral para a última encomendação e despedida. Vamos a todo momento ouvir desta celebração Dom Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca, presidir a este rito da encomendação e despedida, e as palmas essas continuam. É bastante perceptível as pessoas que quiseram estar no exterior da Sé Catedral do Porto para assistir a esta cerimónia, o último adeus ao Bispo do Porto, falecido na passada segunda-feira de uma forma súbita, completamente inesperada. É a última vez que as pessoas, a população do Porto e não só, têm a oportunidade então de se despedir de Dom António Francisco dos Santos. Entretanto, enquanto não temos então esse momento com Dom Manuel Clemente, eu vou aproveitar este compasso de espera. Henrique, podes descrever assim de uma forma muito genérica a expressão das pessoas e a forma como as pessoas estão a sentir esta cerimónia? Penso que poderemos dizer que é a expressão da tristeza pela despedida que foi precoce, porque o Bispo do Porto, Dom António Francisco, era Bispo do Porto há pouco mais de 3 anos. E as pessoas estavam-se a habituar, como dizia o Padre Fernando Perpétua, a este Bispo bom, que também foi breve, ou tão bom quanto breve foi a sua função como Bispo do Porto, 3 anos e alguns meses. A expressão das pessoas é essa mesmo, de um rosto fechado, de gente que sente a dor da partida. Neste momento, Dom Manuel Clemente. O nosso Deus é confortado pela consolação da esperança. Não queremos abusar da presença do nosso irmão e da sua amizade. Pela misericórdia de Deus, esta nossa Assembleia, que por agora se despede com tristeza da casa do Senhor, há de reunir-se de um bom dia na alegria do Reino dos Céus. Consolemos uns aos outros na fé de Cristo. Pelo batismo, este nosso irmão tornou-se verdadeiramente Filho de Deus, membro de Cristo ressuscitado e templo do Espírito Santo. A água que agora vamos derramar sobre o seu corpo acorda-nos essa admirável graça batismal que o preparou para ser concidadão dos santos no céu. O Senhor aumenta em nós a esperança de que este nosso irmão, chamado a ser pedra viva do templo eterno de Deus, ressuscitará gloriosamente com Cristo.
infelizmente a rádio não tem imagem, pedia-te ajuda, uma vez que estás aí no local, para nos descreveres o que está a acontecer neste momento. Depois de ter proferido algumas palavras, Dom António Francisco ladeou a urna onde estão depositados os restos mortais de Dom António Francisco e neste momento incensa a urna de Dom António Francisco dos Santos, enquanto que no interior da catedral ouvimos um cântico que também em si mesmo é um sinal de despedida. Enquanto isso, os fiéis mantêm-se atentos a tudo o que se está a passar. Neste ponto mais elevado da escadaria que dá acesso à catedral, são cerca de 5.000 pessoas aqui presentes esta tarde. Segundo me dizia o comandante da Polícia Municipal no início da tarde, António Leitão da Silva, no Terreiro da Sé cabem, se o Terreiro da Sé estiver cheio, cabem cerca de 10.000 pessoas, e ele fazia um cálculo que hoje pudessem estar aqui cerca de 5.000 fiéis. É mais um momento de união dos fiéis com o seu bispo, é que se junta esse momento também de grande intensidade e de alegria e de união de toda a diocese que o bispo do Porto, Dom António Francisco dos Santos, viveu no passado sábado em Fátima, na peregrinação diocesana do dia 9 de setembro, onde estiveram cerca de 60.000 pessoas. Dom António Francisco, com a firme esperança de que ele há de ressuscitar no último dia, juntamente com todos os que morrem em Cristo. Nós vos agradecemos todos os benefícios que vos dignastes conceder durante a sua vida terrena, como sinal da vossa bondade e da comunhão dos santos em Cristo. Na vossa infinita misericórdia, Senhor, abri este vosso servo às portas do paraíso, e a nós que ainda vivemos na terra, dai-nos a consolação das palavras da fé, até ao dia em que nos encontremos todos reunidos em Cristo e possamos viver para sempre convosco na alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Terminada a encomendação e despedida, faz-se depois uma despedida para os familiares de Dom António Francisco, já no interior dos claustros da Sé Catedral. Por agradecer a presença de tantos, desde as primeiras autoridades do Estado, a todos nós, concidadãos comuns, porque a vida e o trabalho do Sr. Dom António Francisco é para todos nós um grande sinal do que é ser Cristo no mundo, e precisamente como pastor. Um trabalho que não tem detença nem parança, porque no coração de Deus a preocupação por todos e por cada um é constante, como em Jesus Cristo demonstrou, e agora Cristo ressuscitado demonstra por todos os batizados, por todas as batizadas, e muito em especial pelos pastores da sua igreja. Demos graças a Deus por isto ter sido assim, tão convincente, tão próximo, tão generoso, na figura, na pessoa, no trabalho do Sr. Dom António Francisco dos Santos. Algumas palavras de circunstância e de conforto de Dom Manuel Clemente, o presidente desta celebração, que recebem as palmas desta multidão aqui no terreiro da Sé do Porto. Muito bem, Henrique. Agora, para fecharmos esta nossa transmissão a partir do Porto, André Rodrigues, uma última nota desta cerimónia. André Rodrigues, não sei se me consegues ouvir, pedia-te então uma última nota desta cerimónia. Sim, Paulinho. Os que aqui são concentrando são muitos, 5.000, como o Henrique dizia há pouco, aqui no terreiro da Sé, acompanham estes momentos finais da encomendação dos restos mortais de Dom António Francisco dos Santos. É um momento de profundo silêncio, também um momento de respeito e recolhimento, aquele que podemos assistir. Segue-se depois, e de acordo com uma indicação que foi dada pelo padre Américo Aguiar, que é um dos responsáveis pelo protocolo destas cerimónias especiais, a urna de Dom António Francisco dos Santos vai permanecer à entrada
da Sé do Porto, e depois todos, cada um dos fiéis aqui presentes poderá passar junto à urna e render uma derradeira homenagem ao Bispo do Porto. Muito bem, muito obrigado André Henriques, obrigado também ao Henrique Cunha, ao Padre Fernando Perpétuo, ao José Luís Moreira, que assistiu tecnicamente toda esta cerimónia para que fosse possível aqui na Renascença. Agora, em estúdio em direto, a Ângela Roque. Olá Ângela, boa tarde. Boa tarde. O que é que fica de essencial desta cerimónia ezequial? E em particular da homilia, foi uma homilia em tom muito emotivo, com o Cardeal Patriarca a lembrar no essencial o que já tinha sublinhado no texto que escreveu para a Renascença e que esta manhã publicámos no nosso site. Por serem amigos há muito, nascidos no mesmo ano, por terem tido percursos próximos pelas responsabilidades que foram tendo na Igreja, Dom Manuel Clemente não escondeu que era difícil ter de presidir à missa ezequial de um homem da Igreja que marcou muita gente, como têm demonstrado os depoimentos de várias pessoas a propósito da sua morte. Todas aliam sentimentos de admiração e já saudade pela grande figura pessoal, eclesial e social que entre nós viveu e verdadeiramente conviveu, pois grande e marcante era a sua capacidade de estar com os outros e ainda mais de estar para os outros. Se em boa parte somos o que os outros nos fazem ser, grande vantagem foi e motivo de ação de graças agora termos podido desfrutar da presença, da palavra, da grande generosidade do Sr. Dom António Francisco. Os homens bons são a garantia do mundo. Os bons pastores são a glória da Igreja. Para Dom Manuel Clemente, que foi substituído como Bispo do Porto precisamente por Dom António Francisco dos Santos, será como bom pastor que Dom António será sempre recordado. Dom António Francisco dos Santos foi um grande pastor da Igreja, no sentido plenamente cristão de quem dá a vida pelas ovelhas. Lembro-me de quando veio falar comigo, hesitante em aceitar o cargo. Estava feliz e realizado em Aveiro, muito feliz e muito realizado. E tinha receio de não ser capaz. Foi capaz, foi capacíssimo, e precisamente no essencial de ser um pastor próximo e amigo de todos e cada um dos seus. Não lhe faltaram dificuldades, mas nenhuma lhe endureceu o espírito nem o trato. Sábio e bondoso, assim permaneceu e assim fica, como memória e como estímulo. Palavras do Cardeal Patriarca de Lisboa na homilia desta missa ezequial a que presidiu esta tarde. Muito obrigado, Ângela Roque. A Renascença então numa emissão especial a acompanhar esta cerimónia ezequial do Bispo Dom António Francisco dos Santos, Bispo do Porto, falecido na passada segunda-feira.